O governador de Alagoas e o secretário da Fazenda anunciaram agora há pouco medidas para amenizar os impactos econômicos no estado por causa da pandemia do coronavírus. Vamos voltar a falar com o governador ao vivo, como fizemos ontem. Hoje o tema é exatamente economia, né? O governador Renan Filho, que mais uma vez está conosco ao vivo do Palácio República dos Palmares. Governador, boa noite mais uma vez, obrigado pela sua participação. Quais as medidas anunciadas hoje, porque a gente sabe que vai ter um impacto grande na nossa economia, hein, governador? Boa noite. Olha, boa noite. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez falar diretamente com o cidadão sobre as medidas que estamos tomando para amenizar os efeitos, tanto na saúde do Covid-19, quanto na nossa economia. Dado as medidas de restrição que o Estado vem tomando, vai ampliar nas próximas horas e isso certamente terá impactos econômicos. Portanto, eu anunciei hoje, mais cedo um pouquinho, há alguns minutos atrás, 3 grupos de medidas. O primeiro é a criação de um grupo de trabalho que avaliará todas as medidas e os impactos econômicos ocorridos em virtude dessa crise. Isso vai juntar especialistas das mais diferentes matizes para que Alagoas esteja preparada para enfrentar os desafios que virão. Segundo, nós vamos fortalecer o caixa das micro e pequenas empresas em Alagoas. A primeira medida é que vamos postergar por 90 dias o pagamento do Simples. Isso é uma medida muito importante, porque o pequeno empresário tem no Simples um dos seus principais tributos. Essa medida de suspensão por 90 dias de pagamento do Simples atinge mais de 90 mil pequenas e microempresas em Alagoas, o que significa 88% das empresas do estado. Segundo ponto, muito importante também, é que nós vamos prorrogar por 90 dias a prestação de todas as informações contábeis cobradas pela Fazenda. Para que isso? Para prestar as informações contábeis, as empresas utilizam muita gente no seu setor administrativo. Com isso, a gente vai facilitar a vida das empresas, evitar a aglomeração de pessoas e também conter o avanço do vírus nesse segmento e permitir que os empresários trabalhem com um pouquinho menos de gente nesse período. O terceiro e também muito importante programa que nós estamos lançando a partir de amanhã é que viabilizamos uma linha de crédito na Desenvolve, na Agência de Fomento do Estado, de 15 milhões de reais para pequenos e microempresários, especialmente, garantirem uma linha de crédito para capital de giro, que é o mais difícil de se arrumar no mercado. Uma linha de crédito para capital de giro, com juros baixos, com carência e com condições especiais nesse momento de crise. Isso também vai aliviar um pouco o caixa das pequenas e microempresas de Alagoas. E o outro bloco de medidas se relacionam com o funcionamento dos postos fiscais no estado. Nós vamos diminuir o volume de funcionamento dos postos fiscais para não criar nessas unidades focos de propagação do vírus. Na verdade, vamos criar o contrário. Nós vamos fechar as fronteiras de Alagoas para que o vírus tenha dificuldade de entrar em nosso território, principalmente porque nós já temos visto disseminação local e contágio comunitário em outros estados, até em estados vizinhos. Essa questão do fechamento aí dos postos fiscais, apenas a fiscalização, governador, ou também a questão de não permitir a entrada de outros caminhões? Isso não, né? Não, na verdade, os caminhões, por exemplo, os caminhões que vão passar por Alagoas para ir ao Ceará, antes ele tinha que parar lá e ficar 1 hora no posto fiscal prestando informação. Se o caminhoneiro, alguém que esteja com ele, tiver algum tipo de vírus, ele vai ficar muito tempo em nosso território. Esse caminhão que vai passar aqui, iria passar direto por Alagoas, a gente vai permitir que ele passe direto. Só vai ter que parar aquele caminhão que vai deixar mercadoria aqui. E quem parar, nós vamos testar. Nos postos fiscais nós vamos ter uma equipe da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde para testar a temperatura, verificar se o cidadão tem
tem sintomas de Covid-19, em acontecendo isso, a gente destinar para o que preconiza a saúde pública. De maneira que a facilitação do funcionamento dos postos é para agilizar o processo, para as pessoas não ficarem paradas na barreira e não ampliarem as possibilidades de contágio. Perfeito, entendi agora, governador. Agora eu queria outra pergunta, a gente tinha falado mais cedo, a Defensoria Pública recomendou a Casal e a Equatorial de não realizarem cortes, né, na energia, no fornecimento de energia e de água. A Casal é do governo do estado. O governo estuda alguma possibilidade, a gente está vendo alguns outros estados, a suspender até a cobrança mesmo de água. Isso já está sendo estudado, talvez não seja para agora, é uma possibilidade? Não, o governo vai estudar. O governo está estudando medidas, sobretudo, para os mais pobres, para os mais carentes. Nesse momento de crise, a gente precisa oferecer algumas condições. E essa é uma medida em estudo. A Casal é uma empresa do Estado. A Equatorial é uma empresa privada e foi privatizada pelo governo federal. Portanto, é uma abordagem diferente. Mas na Casal nós vamos verificar caminhos para isso. E o Estado tomará em breve, e nós anunciaremos nos próximos dias, outras medidas para atenuar os impactos sobre os mais pobres, os servidores mais pobres, para que as pessoas tenham condição de enfrentar as dificuldades e os desafios que vêm pela frente. Governador, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação e queria só... hoje a gente teve um aumento de casos confirmados, né? A gente passou para 4, né? Com a tendência dos resultados mais rápidos, a gente vai ter uma atualização mais rápida desses resultados aqui, mas o governo está tudo dentro do que está sendo programado, assim, não há questão de desespero, de pânico, até para aliviar a nossa população, né? Que a gente pulou de 1 para 4, mas são 4 casos que estão realmente sob estudo, né? As pessoas estão realmente controladas, estão em casa, né? Para dar tranquilidade à população também, governador. Certamente temos que ter serenidade, o pânico atrapalha, não ajuda, não há motivo para pânico. Nós pulamos de 1 para 4 casos, mas é bom dizer a todo mundo que o primeiro caso de Alagoas, apesar dele estar somado ainda, ele caiu aqui meu fone, mas só para colocar para as pessoas, o primeiro caso, ele já se recuperou da doença de Covid-19, mas ainda está nas estatísticas. É importante colocar que houve uma recuperação para as pessoas saberem que às vezes alguma pessoa vai contrair o vírus, mas vai se recuperar, até sem danos mais sérios. Mas nós estamos nos preparando para casos mais graves também. Por isso é fundamental reduzir aglomerações. Você que pode ficar em casa, fique em casa. Proteja os seus parentes mais velhos, os seus avós, seus pais. As pessoas acima de 60 anos têm que ter um cuidado especial, porque a doença é mais agressiva nas pessoas mais idosas. É importante não deixar as crianças em contato com os mais idosos, porque as crianças, elas às vezes pegam o vírus e nem desenvolvem os sintomas, porque o organismo da criança ele tem uma capacidade imunológica muito forte, mas ela contamina as pessoas mais velhas que podem desenvolver a doença de maneira mais forte, podendo levar até a morte. É por isso que a gente tem o tempo inteiro procurado informar as pessoas. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Esclarecimento, informação é tudo. E transparência, né? Eu acho que o governo está sendo bem transparente nos dados, nas informações, nas medidas. E a gente está à disposição aqui também. Uma boa noite, governador. Muito obrigado, boa noite e obrigado pela oportunidade.